A autoridade. Parte 2. Os que abusam do poder. Evangelho de Jesus Cristo. Diante de seu julgamento, Pilatos diz a Jesus: "Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar?" E o Cristo lhe responde: "Nenhuma autoridade teríeis sobre mim se de cima não te fosse dada." Evangelho segundo o Espiritismo. A autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação de que terá de prestar contas aquele que se ache dela investido. Não julgueis que lhe seja conferida para lhe proporcionar o vão prazer de mandar, nem conforme o supõe a maioria dos potentados da terra, como um direito, uma propriedade. Deus, aliás, lhes prova constantemente que não é nenhuma nem outra coisa, pois que deles a retira quando lhe apraz. A ninguém cabe dizer que uma coisa lhe pertence quando lhe pode ser tirada sem seu consentimento. Deus confere autoridade a título de missão ou de prova quando o entende, e a retira quando julga conveniente. Quem quer que seja depositário de autoridade, seja qual for a sua extensão, desde a do Senhor sobre o seu servo até a do soberano sobre o seu povo, não deve olvidar que tem almas a seu cargo, que responderá pela boa ou má diretriz que dê aos seus subordinados, e que sobre ele recairão as faltas que estes cometam, os vícios a que sejam arrastados em consequência dessa diretriz, ou dos maus exemplos, do mesmo modo que colherá os frutos da solicitude que empregar para os conduzir ao bem. Assim, como pergunta ao rico: "Que fizeste da riqueza que nas tuas mãos deverá ser um manancial a espalhar a fecundidade no teu derredor", também Deus inquirá daquele que disponha de alguma autoridade: "Que uso fizeste dessa autoridade? Que males evitaste? Que progresso facultaste? Se te dei subordinados, não foi para que os fizesses escravos da tua vontade, nem instrumentos dóceis aos teus caprichos ou à tua cupidez. Fiz-te forte e confiei-te os que eram fracos, para que os amparasses e ajudasse a subir ao meu seio." O superior, que se ache compenetrado das palavras do Cristo, a nenhum despreza dos que lhe estejam submetidos, porque sabe que as distinções sociais não prevalecem às vistas de Deus. Ensina-lhe que, se eles hoje lhes obedecem, talvez já lhes tenha dado ordens, ou poderão dar-las mais tarde, e que ele então será tratado conforme os hajas tratado, quando sobre eles exercia autoridade. Livro dos Espíritos. Que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para em proveito próprio oprimir os fracos? Merecem anátema. Ai deles, serão a seu turno oprimidos, e nascerão numa existência em que terão de sofrer tudo o que tiverem feito sofrer aos outros. Comentário do Espírito Miramês. Eles deverão continuar a nascer, e a natureza os corrigirá por duros processos. Depois disso, aprenderão a respeitar aos seus semelhantes, onde eles estiverem na posição a que forem chamados para o seu progresso. As posições sociais são mutáveis. Os bens materiais que se tem hoje, no amanhã podem faltar. Não somos donos de nada, pois tudo pertence ao Criador. O que Ele nos dá agora, pode tomar depois, se não soubermos fazer uso dos bens que nos confiou. O homem
verdadeiramente superior é aquele que não se mostra como tal. Os que oprimem somente buscam as coisas exteriores. Questão 684 do Livro dos Espíritos. Que se deve pensar dos que abusam de sua autoridade, impondo a seus inferiores excessivo trabalho, afazeres, tarefas e exigências? Isso é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe a seus inferiores, porquanto, assim fazendo, transgride a lei de Deus. Comentário do Espírito Miramês. Se abusamos da autoridade, fazendo os nossos subordinados trabalharem com excesso, responderemos por isso. O comando não é para a violência, e sim para a harmonia do meio onde fomos chamados a operar. Se abusamos da autoridade, certamente que em outra etapa da vida poderemos vir a sermos mandados com o mesmo rigor com que abusamos dos outros. Essa é a lei de justiça, que opera sem a nossa participação. Queiramos ou não, as leis estão vibrando na vida para educar e disciplinar aqueles que a infringem. Todo aquele que tem em suas mãos o poder de mandar, responde duramente pelos excessos do seu mando. Abuso de autoridade é sofrimento à vista. É bom que busquemos o Evangelho de Jesus para melhor comandar os subalternos, reconhecendo que eles são os nossos irmãos, por vezes passando por duras provas em casa e no trabalho. Por que ainda suportar a rigidez do patrão que deveria aliviar o seu fardo? A alta posição do homem neste mundo e o ter autoridade sobre os seus semelhantes são provas tão grandes e tão escorregadias como a desgraça, porque quanto mais rico e poderoso é ele, tanto mais obrigações tem que cumprir e tanto mais abundantes são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu poder. A riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. O apóstolo Paulo nos fala também: segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Livro Ceifa de Luz, ditado pelo Espírito Emmanuel. Em nossa luta diária, tenhamos suficiente cuidado no uso dos poderes que nos foram emprestados pelo Senhor. A ideia de destruição assalta-nos a mente em ocasiões incontáveis. Exemplos: companheiros menos desejáveis nos trabalhos de cada dia? Intentamos abandoná-los de vez. Cooperadores endurecidos? Deixá-los ao desamparo. Algo que nos contraria as ideias e os programas pessoais? Nossa intolerância cristalizada reclama a destruição. Entretanto, qual a finalidade dos poderes que repousam em nossas mãos em nome do Divino Doador? Responde-nos Paulo de Tarso com muita propriedade, esclarecendo-nos que recebeu faculdades do Senhor para edificar e não para destruir. Não estamos na obra do mundo para aniquilar o que é imperfeito, mas para completar o que se encontra inacabado. Renovemos para o bem, transformemos para a luz. O Supremo Pai não nos concede poderes para disseminarmos a morte. Nossa missão é de amor, infatigável para a vida abundante.